Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ionara Lourenço, eu sou bibliotecária, eu sou formada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela FESP, que é a Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo. Meu trabalho, minhas experiências são com biblioteca escolar e projetos voltados à biblioteca jurídica, e hoje eu participo do projeto da organização do acervo da Casa Sueli Carneiro. Hoje, a convite da Bianca, eu vou apresentar para vocês como o processo de organização tanto da Biblioteca da Sueli quanto do arquivo dela. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa experiência e do processo que a gente está fazendo com o acervo até o momento. Pronto, aqui é uma apresentação, né, do módulo Arquivos e Organização e Pesquisa. Tá. Aqui eu separei alguns tópicos que eu quero apresentar, primeiro falar um pouco da equipe, um pouco da Casa da Sueli e a Casa do Povo, que logo vocês vão entender qual é a relação entre eles. Eu quero falar um pouco da biblioteca e das etapas de catalogação da biblioteca, que é a biblioteconomia em si, que é a minha área de formação. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre o arquivo e o processo de organização, que o arquivo é um tema no momento estamos aqui no arquivo, então eu vou falar um pouco sobre as dificuldades, acertos, sobre o arquivo e o acervo no geral, o que a gente espera desse grande acervo, de como a gente gostaria que a biblioteca e o arquivo fizessem uma ligação entre eles. A gente gostaria muito que eles se conversassem para o bem de todos os pesquisadores e curiosos sobre tanto o movimento negro como a Sueli. Bom, começando pela equipe, eu gostaria muito de falar da equipe, que somos em 5 pessoas. Então, temos a Giovana Pérez. A Giovana, ela trabalha como técnica, né, de arquivo. Tem o Jean é o nosso coordenador de arquivo, então o Jean traz muita coisa para a equipe, a gente questiona ele muito, 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 a gente tira muitas dúvidas com ele. Ele é incrível e eu estou aprendendo muito com ele. Tem a Lidiane Mello, que começou na equipe agora, e ela veio para a equipe para fazer a parte de digitalização das capas da biblioteca. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E tem o Luiz, que é o nosso coordenador de projeto também, que sempre está com a gente. Ele é incrível. Eu me sinto muito feliz em trabalhar com essa equipe, porque eu aprendo muito com eles e é muito tranquilo. Eu realmente fico muito feliz com esse projeto e eu estou amando cada detalhe. Essas pessoas são maravilhosas e eu já agradeço elas de imediato. Mas, bom, vamos começar. Aqui temos a frente da casa da Sueli, que agora está em reforma, né? Então, o arquivo e a biblioteca saíram daí. Esse foi o dia da mudança, que logo eu vou falar que é essa mudança para a Casa do Povo. Então, tá. Então, BSC seria a Biblioteca Sueli Carneiro, né? E a biblioteca, ela não é só composta por livros, né? A Biblioteca da Sueli, ela tem muitos tipos documentais e não só a biblioteca dela é multidisciplinar. Tudo que representa ela é uma gama de possibilidades, sabe? Então, temos livros, revistas, materiais de eventos, que são os folders, né? Convites, tudo isso tem na biblioteca e no arquivo. Então, a gente começou a fazer a catalogação nessa casa. Então, a gente começou aqui, né, com as 4 pessoas, e a gente começou ali, na casa dela mesmo. Então, os livros estavam nas estantes, né? Mas tinha livro dentro de armários, tinha livro dentro de um guarda-roupa, tinha os documentos estavam em gavetas,
tinha em todo quanto é lugar. E quanto mais, todo dia que a gente chegava, a gente falava assim, ué, mas isso aqui não estava aqui. Porque sempre chegava mais coisas, porque a Casa Sul-Caneiro, o Beledés, eles, quando a gente começou a falar, gente, se tiver algum material para ficar no acervo, por favor, né, traz para gente. Então começou a surgir coisas e a gente falou, meu Deus, não vai acabar mais. Mas tudo bem, começamos bem por aí. O ASC, que seria o arquivo Sueli Carneiro. Então, tinha os documentos, a maioria estava num gaveteiro, sabe esses gaveteiros de 5 gavetas? A grande maioria, tá? Mas aí, com o arquivo, com os documentos arquivísticos, a gente começou a fazer a planificação quando estávamos na casa. Então, pegar todos os jornais que tinha lá na casa, que estavam dobrados, sabe? Uma organização comum, que todo mundo tem. Então, ele estava dobrado, tinha a revista que sabe quando você está folheando a revista, você dobra para marcar a matéria que você quer? Então, tudo isso a gente fez a planificação, né? A Giovana, o Jean, enquanto fazia essa planificação, que é você literalmente esticar o documento, colocar algo em cima para fazer peso, para que ele fique retinho, para poder ser guardado, né, de um jeito que ele não estrague. Então, essa parte do arquivo ficou com o Jean e a Giovana, enquanto eu fazia a catalogação da biblioteca, né, de todos esses materiais. E para os documentos, a gente, na casa também, já começamos a fazer essa higienização mecânica. O que seria? Retirada de clipes, grampo, etiqueta, durex, tudo isso a gente começou já a fazer esse processo ainda na casa da Sueli. E a gente começou, então, em novembro, outubro, novembro, né, todo esse primeiro processo de higienização, catalogação da biblioteca, até que em dezembro, por causa da reforma da casa, que seria, né, toda essa reforma estrutural, então iam quebrar a parede, tudo, a arquiteta ia com a equipe dela e tal. Em dezembro, dia 8 de dezembro, a gente começou o nosso processo de mudança para a Casa do Povo, que é a casa onde a gente tem uma sala de processamento técnico agora, está na Casa do Povo. Então, a gente, antes de mudar, a gente precisava saber o quanto a gente tinha de material no livro, documentos, para a gente poder arrumar as caixas para fazer essa mudança. Só a biblioteca foram 33 caixas de papelão para comportar os livros e materiais, né, de dicionários, enciclopédias, revistas, né, e tudo mais. Então, na biblioteca, a gente precisou de 33 caixas. Acho que para o arquivo eram caixas diferentes, eram umas caixas, não eram de papelão, mas eu acho que foi mais ou menos umas 10 caixas. Tudo isso dentro de uma van. Foi todo mundo para a Casa do Povo, e é na Casa do Povo que estamos hoje. Todo o processo, desde dezembro até agora, está sendo realizado na Casa do Povo, que fica ali no bairro do Bom Retiro. Tá. Agora eu gostaria de separar um pouquinho, eu gostaria de falar um pouco da biblioteca Sueli Carneiro e depois do arquivo. Então, na biblioteca, eu gostaria de falar dos processos de catalogação e o caso do guarda-roupa. O caso do guarda-roupa, o Luiz Ludmer, que eu acho que vocês já devem ter falado, visto, ou, né, o vídeo dele, ou conversado com ele, se não, vocês irão conhecê-lo. É a forma que eu encontrei para passar essa informação de como funciona a biblioteca para o restante da equipe. Então, tem a Giovana e a Lidiane, até o próprio Luiz, eu tinha que passar para eles, falar assim, a biblioteca vai funcionar assim. Porque, por mais que a biblioteca mude com o futuro, no futuro do projeto, e ela vai mudar, eu precisava que a biblioteca fosse uma biblioteca tradicional.
pelo menos a base dela fosse uma biblioteca tradicional, para que ela fosse funcional. Então, eu usava o caso do guarda-roupa, que é o seguinte: como é que você organiza a informação dentro da biblioteconomia? Como eu sou capaz de organizar os livros da Sueli e os livros, né, de qualquer biblioteca? A gente usa o sistema de classificação, que é a CDB. Então, eu faço um exercício pare agora e imagine o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa, você sabe, ele está catalogado, de certa forma, ele está organizado. Você tem as camisas de um lado, as calças de outro, seus lençóis, seu edredom. Só que, como um bom guarda-roupa, ele deve estar desorganizado. Então, como organizar? Essa pré-organização eu chamo de uma organização orgânica. Você vai separar tudo que é camisa de um lado, tudo que é calça do outro, enfim. Mas como você vai classificar toda essa informação? Então, você começa. Se eu tenho camisetas, eu posso começar a classificar elas por cor. Se eu for um pouco metódica, eu posso começar a classificar ela por tipos de tecido. Então, você deixou de fazer uma organização para fazer uma classificação desse material, entendeu? Das suas roupas. Então, é mais ou menos isso que acontece na biblioteconomia. É isso que acontece na biblioteconomia. Então, só para vocês terem uma ideia de como seja, é isso. Você tem lá as suas camisetas. Você organizou as suas camisetas, só que você é um pouco metódico, então você vai organizar elas por cor, então depois você vai organizar elas por tipo de tecido, às vezes até as de verão e as de inverno. São outros tipos de catalogação, de classificação. Então, é um exemplo que eu uso, que é esse do guarda-roupas, e que o Luiz pediu para eu falar sobre. E já como gancho, é exatamente isso que acontece na Biblioteca da Sueli. Ela estava com uma organização orgânica, que foi, primeiro, eu identifiquei que existia uma numeração, ou na lombar do livro, ou na capa, e essa numeração me indicava que alguém fez uma tentativa, ou, né, no caso, suprir a necessidade daquele momento de uma organização. Eu gostaria muito de saber quem foi que começou isso e onde está, né, essa lista. Provavelmente foi gerada uma lista. Então, essa seria uma organização primária, uma organização orgânica, que você faz diariamente. A sua biblioteca, os seus livros, os seus documentos devem estar organizados dessa forma, de uma forma que você compreenda. Mas chega uma hora que ela não dá mais, ela não contempla tudo. Então, você precisa de uma padronização. A padronização vem com a biblioteconomia, vem com técnica. Então, dentro da biblioteca da Sueli, ela é tida como uma biblioteca especializada, porque a biblioteca da Sueli, ela é totalmente voltada para o movimento negro, movimento feminista, e tudo se move em relação a isso. Claro que ela tem, como eu falei anteriormente, é uma biblioteca multidisciplinar. Ela tem filosofia, ela tem religião, ela tem literatura, ela tem um pouco de história e geografia e ciências sociais. Eu deixo aqui para vocês as 10 classes da biblioteconomia, que é assim que a gente consegue separar todas as informações. Então, tem de 00 a 900. Dentro dessas grandes áreas, né, tem as suas subcategorias, digamos, 100, que é filosofia. Então, tudo que for filosofia, eu posso classificá-la como 100. Então, na biblioteca, quando você vai pesquisar, você fala, se você pesquisar por filosofia, vai ser mais fácil, porque todos terão um código 100. Esse é um código, tá? Só que dentro da classe 100, que é filosofia, também tem suas subcategorias, que vou dar exemplo da Biblioteca da Sueli, tá? Que tem 100, que é filosofia, 150, que já entra a área de psicologia, aí você tem 200, que é religião, aí tem uma subcategoria que é 290, que são religiões
não cristãs, né? E tem 300, que é a grande classe da Biblioteca da Sueli, que é dentro de ciências sociais, que tem racismo, eu posso classificar em 300, educação, eu posso catalogar na área de 300, que é 370. Então, a biblioteconomia é isso, você tem as 10 grandes áreas, que são as áreas que você vai classificar os assuntos, tá? Aqui temos, aqui onde está escrito catalogação, está escrito tombo. Tombo é o número que o livro, quando você vai fazer o registro daquele livro, seja num caderno, seja num arquivo de Word, aonde você quiser, né, registrar os seus livros, suas bibliotecas, seu arquivo, você gera um número para ele, que é um número de entrada, é um ID, uma identificação, é um registro do livro. Então, vai ter lá, 0001, é o primeiro livro que você está pegando para catalogar, tá? E temos alguns fatores principais para fazer essa catalogação, para você poder ter uma recuperação melhor dessa informação. Então, você tem os autores, título, subtítulo, edição, o número de páginas, o volume, o ISBN, eu gosto muito de colocar, a editora e o ano. Esses são os tópicos principais para você fazer uma boa catalogação. A classificação, que é a CDD, que eu falei aqui agora há pouco, que são essas 10 grandes áreas, que é a classificação decimal de Dewey, e a Cutter. A Cutter é um número de identificação do autor. Então, como você tem a área por assunto, e dentro desse assunto você tem os autores que escreveram sobre esse assunto. Então, a Cutter vai te ajudar a classificar o autor, o sobrenome do autor. Logo, vocês vão entender o porquê. A base de dados que eu utilizei no acervo da Sueli é o PHL. O PHL é um software de biblioteca. Existem outros softwares de biblioteca. Temos o Pérgamo, temos o Sofia. Esses são exemplos que você vai encontrar em algumas pesquisas em base de dados, tanto de biblioteca, de faculdades, principalmente, você vai encontrar esses três, o PHL, o Pérgamo e o Sofia, certeza, que são softwares de organização de biblioteca, né? O PHL, você vai catalogar os seus livros, então é uma grande ficha, né? Que você vai preenchendo com essas informações que eu acabei de falar. Então, na biblioteca da Sueli, eu usei o PHL, porque é um software livre, é um software de uso local. O uso local você não paga, mas se você quiser colocar ele em rede, você tem uma conta paga. É um software simples, você não se perde, então é fácil para você que está fazendo a catalogação e é fácil para o usuário, né, usar, que isso também é uma ideia que tem que ficar bem clara na cabeça, que a biblioteca não está sendo catalogada para mim, está sendo catalogada para vocês, né? Então, o usuário final, né, que vai resgatar essa informação, eu preciso ter em mente que ele não carrega todas as informações técnicas que eu tenho. Então, a biblioteca não é minha, é para vocês. Então, eu preciso pensar muito bem no resultado final disso. Senão, ninguém recupera informação e a biblioteca não funciona, né? E aqui tem um pouco do material de apoio, que mesmo que você não tenha técnica, mesmo que você não seja formado, como você pode organizar a sua biblioteca, o seu centro documental? Pesquisa. Pesquisas, eu faço isso até hoje. E eu pesquiso sites de instituições, os catálogos, os glossários e universidade. A universidade também sempre tem algo disponível, sabe? Você tem a própria CDD, que a CDD são 4 volumes de livros grandes que não
que tem à venda, só que são muito caros, então você pesquisa em bases de dados de universidade que elas sempre deixam disponível, então eu sempre estou consultando essas bases de dados, sites de instituições que pareçam um pouco com o que você trabalhando, com o que você está trabalhando. Então, eu uso muito o site do Fernando Henrique Cardoso, o banco de dados dele, para ver o glossário, como é que ele tá, que palavras-chave eles estão usando, qual a forma de catalogação. Então, a pesquisa é um ponto forte nisso. Então, de bom tom você fazer pesquisas. A Biblioteca Nacional é um bom polo de pesquisa também. E tudo isso que eu te falei agora é justamente para chegar aqui, na recuperação da informação. Se você tem uma catalogação com a base formada, seja sólida, seja padronizada, a recuperação da informação vai ser muito mais rápida, tá? Precisa, pode ser precisa, mas no decorrer do projeto, eu percebo que vai ter escolhas que eu vou mudar com o tempo. Mas você tem que ter uma base sólida para que você possa mexer nisso depois no futuro. Então, óbvio, não é uma caixinha fechada que você não vai mexer nunca mais. Você vai mexer, então, mas você precisa construir uma base sólida, que é a catalogação, uma padronização do que você está usando como base, para que você no futuro consiga fazer dela o que você quiser. E a recuperação da informação é o essencial, é isso que você procura. Então, todas aquelas informações que eu disse anteriormente vai chegar aqui. A indexação são as palavras que você sabe que o seu usuário vai... Sabe não, né? Você tem pesquisa de usuários que você pode usar para ver qual assunto, qual palavra-chave que você vai usar, qual assunto que você vai deixar disponível na base de dados para a recuperação de informação. Então, essa parte de indexação vai levar um tempo para ela se formar, mas você pode começar com assuntos e palavras-chave que são mais comuns para você e para o público-alvo, né, da biblioteca. E aqui embaixo, a classe 300 é o que eu falei anteriormente. Dentro da grande classe 300, temos o 305.8, que é racismo, direito é 340, educação 370, e esses números que vão indicar o assunto no qual aquele livro está catalogado. A Cutter ali, tá vendo? É o Oliveira é 048, Silva é 586, Carneiro é C280. Por quê? Porque pode ter muitos Silvas na biblioteca, pode ter... Os livros da Sueli são mais, né? Como distinguir cada um deles? Então, você carrega... a Sueli pode escrever um livro especificamente sobre racismo, ele vai ter um número. Mas ela escreveu também um livro falando sobre o movimento feminista, que é outro número, para que na biblioteca eles estejam separados, mas que você, usando o software de biblioteca ou base de dados, você consiga recuperar eles. Então, as coisas meio que começam a se unir ali. Você tem ele separado direitinho por grupo, ele separado por autor, que vai ser aquela, você vai olhar, vai fazer a leitura, né, das etiquetas, que no caso é esse exemplo aqui na parte inferior, que é a junção desses números, e a junção desses números a gente chama de número de chamada, que é aquela etiqueta que vai na lombard do livro, que eu acho que todo mundo que já foi na biblioteca já deve ter ficado um pouquinho perdido, né? Então, essa localização do livro na estante. Então, quando você vai, né, num polo de pesquisa, você escreve lá, Sueli Carneiro, aí sua base de dados te traz informações
de tudo que foi catalogado, que retorna o nome Sueli Carneiro, ou alguma outra palavra-chave ou algum assunto, ele vai trazer uma listagem, né, desses documentos, e ele vai te apresentar esse número de chamada, que é onde é que está, né, em que categoria, em que assunto essa informação que você pesquisou ela está catalogado, e quando você vai na estante, você não fica perdido, falando assim, onde é que está? Tem uma regra, tem uma logística. Então, vou usar esse exemplo aqui. Se você está procurando, se você está na nota, né? Tá em 600, 650, na letra K, então você não vai perder seu tempo procurando lá no comecinho, entendeu? Ele já está te dizendo exatamente onde o livro está. Então, você vai lá, porque sempre, né, a biblioteconomia começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ele vai estar nessa ordem alfabética, né? Aí, então, você vai diretamente lá no K. Então, você não tem essa perda de tempo. Só que isso é resultado da classificação, de uma catalogação que recupera essa informação. Né? Então, se você tem uma catalogação bem feita, a recuperação da informação ela é bem feita, ela é eficiente, ela é rápida. Então, se você não tem uma catalogação que se ajuste ao seu usuário final, ele é uma biblioteca que não funciona. Um exemplo é quando um exemplo que a gente usa bastante é como é que você vai catalogar macaxeira, inhame, depende de como o seu usuário reconhece isso, sabe? Se você tem um usuário que é comum que ele chame a mandioca de macaxeira, por que eu vou catalogar como mandioca, sabe? É macaxeira, então, ou senão a gente pode fazer as remissivas, mas isso é mais técnico, mas eu só quero que vocês entendam que a catalogação não é feita para a bibliotecária, é feita para o usuário. Tá, aqui é um resumo do que eu já falei anteriormente, que é como a gente encontrou a biblioteca, né? É uma organização orgânica, que é esses usos de sistemas para organizar o seu acervo. Então, você pode usar etiquetas com números de 1 a 100, você pode usar etiquetas com cores para separar os assuntos. Eu já tive experiência com bibliotecas com esses dois exemplos, que eu chegava lá, a biblioteca estava catalogada, organizada por uma ordem numérica. Só que você já tinha perdido aquela ordem numérica, né? 1, 20, 100, não deixou de ser organizada, mas faltou um pouco de padronização. Na verdade, essas organizações, né, que você faz naturalmente, chega um momento que elas não dão mais conta por causa dessa falta de padronização. Por isso que a gente usa a biblioteconomia, por isso que a gente usa os sistemas de classificação. Livro tombo. O livro tombo, não tenho um computador, não tenho acesso à internet. Livro tombo. Livro tombo pode ser uma folha sulfite com uma listagem dos livros que você tem, dos documentos que você tem. É tudo que você pode fazer, então faça. Só que tenha cuidado na hora de guardar essa informação, né? Porque, um exemplo, a biblioteca da Sueli, como eu falei, tinha essas etiquetas com número. Eu gostaria muito de conhecer a pessoa que fez essa primeira catalogação, essa primeira organização, né, no caso, e saber onde que está essa lista, porque se tem números, tem uma lista. Então, provavelmente está num disquete,
eu vou ter acesso a essa informação, porque aonde que eu vou encontrar algum dispositivo que leia os disquetes? Então, tenha um cuidado com o suporte que você vai registrar essa informação, porque com o tempo, essa informação pode se perder. Então, se esse livro-tombo, essa lista que foi usada para registrar os livros que ela tinha na casa dela, aonde que está? Como é que eu recupero essa informação? Então, eu acho que ter em mente o suporte onde você vai registrar essa informação é muito importante. E sempre modernizar. Então, se estava no disquete, deveria estar num CD, num DVD, agora num pendrive, na nuvem. É sempre bom ficar atento a essas novas tecnologias. Acondicionamento. É importante a gente saber que até onde você quer guardar os seus livros ou documentos. Então, preciso ter uma hiper estante com todos os requisitos para uma vida longa de um livro? Não, você não precisa. Na sua casa você não precisa, na sua organização inicialmente você não precisa. Mas, claro, você sempre tem que estar atento, de novo. O uso de um estante de madeira é lindo, já vi bibliotecas lindas com estante de madeira, mas e se acaba tendo uma broca, uma traça, você vai perder tudo, tudo por causa de insetos, pragas. Então tenha cuidado e tenha uma manutenção desse acervo. Então, no acervo da Sueli, eu não encontrei nenhuma traça, não encontrei nenhuma broca, não encontrei nenhum cupim, nada. E isso foi assim, uau! Ainda bem, porque eu já tive problemas já com pragas, que é interessante você saber que tipo de praga passou por ali, porque isso também conta uma história, mas, enfim, eu estou fugindo um pouco. Material de pesquisa. As estantes para livros é bem comum, mas lembre-se também que você vai ter periódicos, dicionários, enciclopédias, isso também não são a parte da biblioteca, mas são outros tipos de material. Então, eu preciso pensar como vai ser a estante com os periódicos, os dicionários têm que estar disponíveis de forma rápida de recuperação, as enciclopédias, então tem a parte do acervo que você merece uma pequena atenção. Então, você pensa nesses materiais que são um pouco diferenciados, tem o audiovisual na casa da Sueli, o acervo da Sueli tem muito audiovisual, tem muito CD, tem muito DVD, disquete, fita cassete, VHS, tem muita coisa aí, é muito interessante. Eu gostaria de ver tudo que tem ali, sabe? Mas a parte de audiovisual, como você pode ver, são 556 itens só de audiovisual. Isso é muito, muito interessante. Eu não vejo a hora de poder abrir todos os disquetes e ver o que tem, apesar do que ela identificou muito bem. Identificação também é essencial. Então, eu sei mais ou menos o que tem. Então, esse material de audiovisual, eu não fiz uma catalogação, porque ele pode ser catalogado sim, mas eu só fiz um arrolamento dele. Então, fiz uma lista de tudo que tem, para eu saber o que tem, e deu essa ideia de que eu não tinha, no início a gente não tinha ideia de quanto. Então, depois que você faz esse arrolamento, que é você fazer uma lista mais simples, não tão detalhada do que é cada coisa, mas pelo menos você começa a ter uma ideia, você começa a pensar no futuro para esses materiais. É muito interessante. Agora, no começo de
fevereiro, a gente começou a digitalização da biblioteca. Não dos livros todos, é claro, mas das capas, autógrafos, dedicatórias e folders, né, daquele material de eventos, que a Sueli participou, que o GL10 promoveu, então estão todos lá. Foi aí que a Lidiane, né, entrou na equipe, né, e a gente tem um scanner, compramos um scanner para fazer a digitalização das capas, porque a ideia é que quando a gente tiver o site, né, do acervo da Casa Sueli Carneiro, na hora de fazer a pesquisa, além de aparecer todas aquelas informações da catalogação, apareça a capa do livro, né? O que é o que você está procurando? Eu quero que a ideia é que vocês possam ver o que está acontecendo, né? Que você tem ideia do que é. Então, vai acontecer isso também com os documentos do arquivo. Então, talvez não tudo vai estar disponível, isso ainda está em processo, a gente tem muita reunião para fazer para ver isso, mas em geral as capas estão todas digitalizadas, tem autógrafo, tem muito livro que ela ganhou, tem as dedicatórias, que são, né, mais são mais simples, mas a gente gostou muito de passar por eles também. Então, a biblioteca, ela está funcional. A gente tem o PHL, a gente baixou o PHL nos computadores, então ele já funciona, a biblioteca para a gente da equipe está sendo maravilhoso, porque a gente pode pesquisar, a gente pode recuperar essa informação. Quando surge dúvidas com relação a algum livro ou algum documento, fez ligação a algum assunto que a gente fala, não, eu já vi isso em algum lugar, a gente pesquisa na base de dados, então está funcionando, não está uma biblioteca tradicional, porque faltaria etiquetar, né, mas esse não é o caso, mas está funcional, então uma biblioteca está redondinha ali, com a digitalização, a gente fechou um pouquinho a parte da biblioteca, então hoje sabemos que temos 1.500 livros, itens, né, no caso, então 1.500 itens entre livros, periódicos e fugas. Temos os 556 itens do audiovisual e tem doações. Doações está chegando mais livros, está chegando mais materiais. Então esse número até o final do projeto pode mudar e vai mudar. Então são 1.500 hoje, mas já estamos recebendo ainda doações que são doações de pessoas que fazem parte da vida da Sueli. Então, esses dias recebemos livros que estavam com o ex-marido da Sueli, que vai ser colocado no acervo como doação, porque ele que doou. Então, tem coisas que podem vir do Guiné-10, pode ser que tenha coisas que estejam com a Luanda. Então, essas coisas vão ser integradas ao acervo. Então, esse número vai mudar, com certeza. Então, agora chegamos na parte do arquivo da Sueli. E vamos falar um pouco sobre o processo de organização. Mas antes eu gostaria de falar algumas palavras que vão ser recorrentes. Primeiramente, começamos com o arranjo. O arranjo, a gente pegamos todos os documentos do Sueli um dia. A gente tem foto, tá? É muito bom registrar todo o processo, tá? Que você faz desde a análise de documentos até quando ele estiver acomodado lá direitinho. Então, é muito bom registrar. Temos fotos, vídeos, é muito interessante. Espero um dia vocês poderem ter um pouquinho disso, para vocês terem uma ideia. Então, o arranjo é isso. A gente pegou todos os documentos, agora falando documentos, né? E separamos por espécie, né? Não por espécie, mas separamos em grupos. Então, aqui eu vou dar esses três. Aqui eu vou falar
3 palavrinhas que são mais comuns dentro do arquivo, que é o fundo, que é o conjunto de peças de qualquer natureza que qualquer entidade administrativa, qualquer pessoa física ou jurídica, reúne automática e organicamente em razão de suas funções e de suas atividades. O fundo é o arquivo da Sueli Carneiro. Arquivo, fundo, eles são meio que sinônimos, mas a gente vai chamar de fundo, que é o arquivo que a gente está trabalhando, que é todo o documento da Sueli. Grupos é o que a gente fez no arranjo, é separar por grupos. Unidade do quadro de arranjo que corresponde à primeira divisão de um fundo, constituído pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade subordinada, reunidos por semelhança de função. Então, a gente vai colocar assim, eu acho que eu tenho um slide falando sobre isso. E a série. A série, em administração de arquivos, corresponde a certas peças que apresentam uma ou mais características comuns. Então, vai ter aquele documento que você não vai ser um grupo, mas eles têm aquelas características comuns e você chama isso de série. Eu vou mostrar aqui, que vai ficar mais claro para a gente entender. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês parte do organograma, que vocês vão entender melhor o que eu quis dizer anteriormente. E numa reunião com a Sueli, a gente perguntou para ela, fizeram bastante perguntas sobre os documentos, como é que a gente ia separar eles por grupo, e o que seria a vida civil dela, o que seria a vida ativismo, o ativismo, né? E ela falou assim, mas é tudo ativismo, é tudo ativismo. Mas, mas não tem como a gente colocar tudo num grupo só. Então, a gente começou a estudar os documentos. Então, aqui é só parte do organograma que eu vou só para ilustrar. Então, a gente tem o fundo, né, que é a Sueli Carneiro, e a gente, no arranjo documental, a gente separou esses documentos em grupos. Então, eu vou pegar o grupo ativismo, que mesmo que seja tudo ativismo, ela tem os documentos que é da vida civil dela, então é aquele que a gente fala gente como a gente, né? Aquele recibo, né? Aquele boleto, aquela conta para pagar, tem tudo, isso vai para a vida civil. E tem o grupo ativismo, que eu escolhi essa parte para falar, porque é a parte onde estamos no momento, que é fazendo a descrição documental, né? Pegar o documento por documento e descrever ele. Então, a gente está com um grupo de ativismo que entra como subgrupo o GL10, que é uma parte fundamental da vida da Sueli. Então, tem o GL10, que a gente tem esse fora tem outros subgrupos, mas principalmente o GL10. E a gente se deparou com a dificuldade de organizar alguns documentos com relação a isso. Então, tem aqui, a gente criou uma série, que é chamado Ford GL10. Esse Ford GL10 é só um exemplo, porque pode ser qualquer outra instituição que fez parceria com o GL10, seja de eventos, seja de participação, doações, né, para o GL10, projetos juntos, esse é só um exemplo. Então, você tem a instituição GL10, aí você tem a instituição GL10 com documentos entre outra instituição, e o GL10 é um exemplo muito bom, porque o problema começou a surgir quando a gente se deparou com, tá, mas lembre-se, é Fundo Sueli Carneiro. Por que tem alguns documentos do GL10 que não tem a Sueli na documentação? Então, a gente fala, peraí, isso é com ou sem Sueli? Essa é uma pergunta muito recorrente no nosso trabalho agora, que é, ok, é do GL10, faz parte da vida da Sueli, mas é com ou sem ela? Então, a gente separou isso fisicamente, porque depois vamos estudar como isso vai ser feito, como isso vai ser apresentado, porque se fosse esse sem Sueli, é só um nome temporário, tá? A gente não
não precisa necessariamente disponibilizar, porque teoricamente não seria para o acervo, seria para o acervo do HD10, entende? Mas para isso acontecer, a gente tem que conhecer, né, a pessoa. Você tem que conhecer o fundo no qual você está fazendo a descrição do documental, né? Então, eu acho que conhecer um pouco da Sueli, conhecer um pouco da história do GAL10, ajuda muito nessa construção de organograma, né? Saber que o GAL10 tem documentação entre ele e a Ford, entre ele e o Itaú, entre ele, em outra instituição, e ver quais são os documentos que, de fato, estão em nome da Sueli, né? Tem a participação da Sueli. Porque esses documentos que, como não tem a Sueli envolvida, a gente chama de coleções. E o que é coleção? É justamente esses documentos que são de outra pessoa. Temos hoje coleções chamado coleção Luanda. Então, tudo que é da Luanda é separado, porque um dia pode voltar para ela. Né? Talvez no final falou, a gente tem isso aqui, é seu, você quer de volta. Sabe? Tem, dentro do GAL10, a gente tem quando assumiram as outras presidentes, tem documentos que são da Cidinha, porque são documentos entre GAL10 e Cidinha, Cidinha e outras instituições representando o GAL10. Então, não é da Sueli, não faz parte do fundo Sueli, mas está lá, a gente pode catalogar, pode descrever, mas a gente tem que ter essa separação do que é, de fato, da Sueli, o que é, de fato, do GAL10. Esse é só um exemplo. É um das dúvidas que a gente acaba tendo, né, conforme você vai trabalhando com a documentação. Diferente da biblioteca, né, que tem todo aquele sistema de classificação, o documento também tem, mas a gente usa alguns outros pontos, né? Na arquivologia, se eu não me engano, tá? São 84 pontos de acesso que você pode, né, construir com relação a um documento, mas eu escolhi esses aqui que são os principais que a gente está trabalhando no momento e que foram um desafio para mim, para a equipe, entender como fazer. Eu nunca mais eu vou olhar um documento como eu olhava antigamente, sabe? Mas enfim, vamos lá. Para localizar o documento, lá ainda, né, na casa, quando eles estavam lá, ele recebeu um identificador, que já vimos que é o ASC, e um código de origem. Esse código de origem, ele vai me dizer de onde ele saiu, né, para a gente saber onde ele estava. Esse CX, que vocês podem ver, é que ele estava numa caixa. Aí a gente identificou a caixa como caixa 1, pasta 3, ordem 50. Ou seja, existia 50 itens dentro daquela caixa. De novo, tem as gavetas. Então, aquele livro que estava na gaveta 2, na pasta 2, ordem 15. Esses números são os números de identificação, de origem. Isso dá um norte para a gente poder recuperar a informação. Quando a gente precisa ver se um documento específico, a gente procura por essa numeração. Tem as definições, né? A definição do documento é você dizer o que é isso. É uma frase que a gente fala o tempo todo. O que é isso? Então, ele é um convite? É um certificado? É só uma folha, mas você tem que fazer a definição disso. Você tem que dizer, né? Deixei até um exemplo aqui, convite, é um documento textual,
é uma solicitação para alguém que esteja presente em um lugar ou um ato. Isso é uma definição, a gente precisa fazer essas definições para a gente saber o que é, né? Não, porque a gente não vai ter esse documento em mãos o tempo todo. E a gente vai ter acesso à informação nessa tabela, nessa base de dados. Então, isso ajuda muito a identificar o livro. E tem um documento, né, que você dá um título para esse documento, né? Ah, é um convite do fórum, um ofício de fulano para fulano, um ofício que identifica que está enviando algo para a Sueli, sabe? É um convite para o evento X. Então, o título do documento, a gente tenta identificá-lo da melhor forma possível. Só que para isso, para a gente poder fazer essa recuperação, para a gente saber do que se trata, a gente está fazendo a descrição, que é a maior parte do processo do arquivo no momento está sendo a descrição dos documentos. Hoje temos 1.700 documentos já descritos. É muito documento. Estamos terminando a primeira etapa, partindo para a segunda etapa e ainda tem muito documento. Então, a descrição é você realmente, de fato, descrever que é aquele documento na sua mão. Você pega um certificado, o certificado nunca é só um certificado. Você tem que descrever o que ele é. Então, eu peguei esse exemplo aqui do certificado, que é um certificado de participação de Sueli como palestrante na aula Direito e Cidadania, no curso, você põe um período, porque documentos, a maioria dos documentos, nem todos, tem todas as informações necessárias para você fazer uma recuperação. Então, a gente sempre brinca lá na equipe, né? Que é qual é o problema que o pessoal tem em colocar datas. É incrível como falta de informação complica muitas coisas, sabe? Por isso que eu prefiro mais o livro do que os documentos, eu sempre falo isso. Mas a descrição é um ponto crucial no nosso trabalho e estamos nesse momento, nessa parte, trabalhando com uma tabela. Então, a tabela, esses são os pontos principais que a gente toma mais cuidado, só que tem muitas outras coisas que a gente registra para a identificação do documento. Então, isso já é um norte, a descrição é uma parte fundamental. Um quebra-cabeça de 3.000 peças. 3.000 peças é uma estimativa que eu tenho de como vai terminar esse acervo documental. Hoje tem 1.700, mas eu acho que vamos conseguir bater uns 3.000 documentos no acervo da Sueli. E é impressionante. Eu fico às vezes falando, meu Deus, como a gente guarda documento, como geramos documentos, né? É isso, porque documento a gente gera o tempo todo. Então, aqui a gente, são diálogos que a gente tem constantemente. Alguém sabe do que se trata esse assunto? Porque sempre tem questionamentos. E, como eu falei anteriormente, é muito bom você ter noção, pesquisar sobre de quem é aquele, sobre o seu arquivo, no caso, né? Se é de uma pessoa, se é de uma instituição, você de bom tom você saber a história. Então, no meu caso, eu uso muito o livro da Bianca, né, que ela fez a biografia da Sueli, então eu sempre estou consultando o livro da Bianca, que por sinal está aqui. Então, o livro da Bianca, eu sempre... não está marcado, porque por incrível que pareça, eu já sei onde estão as coisas, mas esse livro da Sueli está sendo um norte para mim, como vocês podem ver, Escritos de uma Vida, incrível, porque todos os documentos estão lá. Tudo que a gente começa a ler, de tanto que a gente começa a fazer a descrição, a gente começa a entender
um pouco, a gente começa a montar esse quebra-cabeça, a gente começa a ter histórias completas. Tem uma história muito boa com relação ao arquivo dela, que era lá no começo, quando fomos fazer o arranjo, sabe, separar por grupo, tinha documentações de um camping. E a gente não tinha ideia do que era. Falar camp, era... Ela gosta de acampar. O que está acontecendo? Por que estão pagando por causa disso? E depois que eu li o livro da Bianca, a gente entendeu o porquê. Então, eu vou deixar esse link para vocês. Então, por favor, leiam. E vocês vão entender que era um chalé. E por isso que tinha tanta documentação desse campo. Então, o campo era só um nome fictício dado para aquela instituição, mas no caso era um chalé. E essa história é muito boa. A gente começa a contar isso direto lá, fala assim: não, calma, que uma hora vai fazer sentido, sabe? A gente sempre recupera, né, aquela informação. Fala assim: gente, lembra desse assunto? Agora tem uma resposta, porque a gente encontrou um documento que fala sobre isso. E essa é a melhor parte em trabalhar com arquivo, é isso, é fazer pesquisa. Eu acho que trabalhar com arquivo, para mim, a melhor parte é de pesquisar, é entender, é construir histórias, é fazer ligações, que é o foco do acervo Sueli Carneiro, que é poder fazer a ligação entre a biblioteca e o arquivo. Não só para que vocês tenham uma recuperação de informação rápida, mas completa, sabe? Que vocês consigam construir essas histórias. Porque é fascinante como é interessante, sabe? Você vê essa construção vindo direto para você. Então, os livros que são um meio, aí você tem os documentos que podem ser um meio também, e eles podem contar coisas maiores do que se fossem separados. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, mas a ideia é essa, é que vocês consigam não só recuperar uma informação, é que vocês consigam construir uma história, dependendo do que vocês querem fazer da pesquisa. Se o pesquisador vai lá para conhecer a história da Sueli, se é para um pesquisador conhecer a história do movimento negro com relação, né, à Sueli, é que não traga apenas informações. Eu não gostaria que fosse uma coisa tão, sabe, técnico demais, sabe? A equipe toda está colocando muita emoção, muito coração nisso, e eu gostaria muito que no final desse processo vocês sentissem isso. Já estou ficando sentimental, me desculpe. Presente e futuro. O começo de uma longa jornada. Realmente estamos só no início. Mas no início porque não tem um fim. Eu não vejo um fim, porque por mais que a gente entregue todo o acervo da melhor forma possível, os usuários finais, o pesquisador, o estudante, a pessoa que tem interesse, vai agregar ao acervo. Vocês vão trazer mais informações para mim, e para mim não, para a equipe, para o acervo Sueli Carneiro, para a Casa Sueli Carneiro. Então, a gente vai entregar informação, mas a gente vai receber também. Essa troca que vai fortalecer, vai construir, não é algo que vai ser fixo e vai ficar ali para todo sempre. Não, essas construções vão vir e não tem fim. Espero que não tenha mesmo, porque depois que eu não estiver mais aqui, depois que a equipe não estiver mais aqui, sabe, o acervo estará, sabe? É grandioso pensar nisso. Bom, mas aqui eu coloquei uma timeline para a gente ver, visualizar melhor como é que estão as coisas. Eu coloquei aqui 2021, mas lembre-se que é final de 2021, tá? Que a gente começou com a higienização, a planificação e a identificação dos documentos. Agora, no primeiro semestre de 2022,
estamos na parte do planejamento, arranjo e descrição dos documentos, né? No segundo semestre, agora de 2022, teremos reuniões para alinhar como é que vai ser o banco de dados, a escolha do banco de dados, como é que vai ser a construção do site, que vai ser né, uma conversa mais com o Luiz, e fazer eternas revisões, nunca vai parar, porque, como eu falei, não é uma caixinha fixa, não, ele sempre vai estar modificando para o melhor. E o futuro é isso, é se criar esses links entre a biblioteca, sabe? Igual a história de chalé, sabe? Se fosse só um documento, ia ser só um boleto e nada mais, mas ele conta uma história. E você pode recuperar essa história com um livro que vai estar lá, tá? Se não tiver, a gente vai dar um jeito, a gente, né, conversa. E mais do que qualquer outra coisa, a gente não... eu falo por mim, pela equipe, que elas me perdoem, a Giovana e a Lidiane, mas eu acho que é uma ideia de todas, é que o acervo Sueli Carneiro não seja um centro, sabe? Que só exista ele. Eu acredito que ele possa ser recriado, que ele possa ser replicado, que seja um modelo, sabe? Isso, eu gostaria muito que ele fosse esse modelo ser replicado para que todo mundo pudesse ter acesso à informação, que todo mundo pudesse construir o seu centro de documentação, a sua própria biblioteca, e que essa informação seja disponibilizada para quem quiser. E aqui eu vou deixar algumas dicas de alguns materiais. Eu deveria dar alguns exemplos mais acadêmicos, tipo, leia O Nome da Rosa, assista o filme O Nome da Rosa, leia Fahrenheit, né? Mas não seria eu, então eu vou deixar algumas dicas mais minha cara, que não sei se vocês conhecem, mas a série Sherlock, da BBC, é uma série muito boa para vocês assistirem, para ter ideia de informação, e como a informação pode ser retirada de qualquer lugar. A informação, ela precisa de não só estar no livro, não só estar numa folha de papel, sabe? Então, a série Sherlock, ela traz muito isso, e é muito visual. Para quem é mais visual como eu, assista Sherlock, que vocês vão ter ideia do que eu estou falando. O livro é muito bom, é 1984, que fala sobre a manipulação da informação, né? Não só, né, sobre isso, mas é uma boa pedida para vocês. Eu deixei aqui algumas biografias dos livros que eu usei né, nesse meio tempo de pesquisa. Então, vou deixar aqui para vocês. Por favor, leiam, né, quem quiser, claro, o Continuo Preto da Bianca, o Escritos de uma Vida da Sueli, para quem tiver interesse. E Insumos para a Ancoragem de Memória Negra, ele está no site da Casa Sueli Carneiro, um ótimo livro, vai esclarecer muita coisa, principalmente a parte técnica de arquivo, que eu acabei não falando muito, porque, né, arquivologia, eu sou mais da biblioteconomia, mas é um livro muito bom, por favor, vão lá, acessem. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que vocês entendam como organizar uma biblioteca, um centro documental, o seu arquivo, e de como é importante ter cuidado com a informação, e de como tratar a informação, não só para você, mas para o outro, principalmente se vocês vão trabalhar ou trabalham já, né, com biblioteca, com centro documental, centro de pesquisa, arquivo, CEDOCS, tá bom? Muito obrigada a todos. Até mais.